Olá, bom dia. De janeiro a junho deste ano, nesses 6 primeiros meses, 3.800 pessoas já foram atendidas pelo Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS. Isso envolve várias unidades desse mesmo centro. E é sobre isso, esse trabalho de atendimento e esse resgate psiquiátrico que nós vamos falar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre isso é o Dr. Marcelo Costa, que é o diretor estadual do CAPS. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, é um prazer aqui estar esclarecendo essas situações. Seja muito bem-vindo de novo ao nosso programa. Obrigado. 3.800 pessoas. Para vocês, esse número representa o quê? É um número alto? É um grande número de atendimento? O que ele representa, na verdade? É por isso que eu acho importante a gente estar sempre informando, né, o que está acontecendo. Claro. Esse número ele representa 25% a mais do que o mesmo número do ano passado, nesse período. A gente tem dois motivos aí que imperam para isso. A piora no índice de desenvolvimento econômico do Estado, do país como um todo, a crise econômica. Sim, e o outro, lógico, o CAPS está mais na comunidade, ele está mais acessível e com isso a população busca mais ajuda nesses centros. Quando a gente diz 25% a mais de pessoas atendidas, a gente pode ter duas interpretações. O número de pessoas que precisam de atendimento aumentou, ou aumentou foi o número de pessoas que tiveram acesso a esse serviço? Digamos que são os dois, tanto o número de atendimentos e as pessoas que buscaram, porque o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o atendimento ele se dá de maneira voluntária. A pessoa não é obrigada a estar lá, então as pessoas buscaram mais atendimento lá e, obviamente, com isso gerou mais atendimentos e encaminhamentos também, porque alguns casos não são atendidos dentro do CAPS, a gente encaminha para ambulatório, nós somos referência para esse tipo de tratamento no Estado. Mas eu digo assim, pela experiência de vocês, são pessoas que já estavam nessa situação e buscaram atendimento ou são novos usuários? São novos usuários. Não, desse número total, existem tanto pessoas que estão indo pela primeira vez na unidade, como pessoas que são reincidentes. A gente sabe que a gente atende um paciente, está 3 anos limpo, como eles chamam, sem usar droga, mas ele pode recair no mês seguinte. Ou então o paciente passa 4, 5 meses bem e depois volta a usar droga. Há uma recaída frequente no meio deles. Desse número aí, em termos de primeiro atendimento no CAPS, gira em torno de 20% a 15% desse quantitativo. O resto são reincidências. É grande, doutor Marcelo, esse número? De acordo com o estado do Maranhão, né, que é ainda um estado, em termos de São Paulo, Rio, menor em termos de população, a gente vê um número bem acrescido de pessoas com esse problema. A gente gira em torno de São Luís, a grande São Luís, em termos de 10 a 11 mil usuários de drogas, dentro dessa nossa grande metropolização aqui. Aí quando a gente vê aquela situação de São Paulo, que a gente vê a Cracolândia, a gente vê aqueles farrapos, porque é farrapo humano mesmo ali, não são mais pessoas, né? A gente se assusta. Mas aqui também a gente tem as nossas cracolândiazinhas, não tem? Várias. A diferença de São Paulo, eu conheço a realidade de São Paulo. A Cracolândia de São Paulo se concentra em uma determinada região. São só 2.000 e poucas pessoas ali. Quando eu digo só, eu quero não agredir a sociedade. Eu estou dizendo só em termos de 11 mil, mais ou menos, que nós devemos ter na grande São Luís. Só que aqui é dividido em territórios, são micro Cracolândias, né? Tem na Coama, tem no João Paulo, tem no Barreto. Se você for na Liberdade, no bairro de Fátima, você vai ver regiões tomadas por pessoas usando drogas. Que ficam ali na rua mesmo, só como usuários de droga mesmo. Perfeito. Tipo a Cracolândia. Uma dimensão menor, mas tipo a Cracolândia. Tipo a Cracolândia. O que acontece com o crack, que é a droga que a gente atende, principal substância que chega até o CAPS, o paciente ele não usa a substância e volta para casa, ele fica 4, 5 dias na noite. Não é que ele seja um morador de rua, ele fica em situação de rua, volta em casa, se alimenta, dorme um pouco e volta para a situação de rua. Ele fica nesse processo migratório. Ele volta em casa, sinal que ele tem casa. Sim, sim. Ele tem casa. Todas essas nossas ações, quando a gente vai para a rua, que a gente foi atualmente, inclusive nesse período, dia 26 é o Dia Nacional de Combate às Drogas, nós fomos às ruas com a delegacia do delegado Joviano, que é responsável pelo centro da cidade. Fizemos mais uma ação itinerante lá no João Paulo, onde atendemos mais de 180 pessoas. Esse número me chocou, 180 pessoas num dia só. Num dia só. A gente chegou lá às 7 horas da manhã e saímos de lá meio-dia e meio, com uma equipe de médico clínico, psiquiatra. Então foi meio-dia, não foi nem um dia inteiro? Não, foi meio-dia. Não tem condições de ficar mais que aquilo. É uma região muito inóspita, muito calor. A dificuldade do atendimento ali é muito grande, porque os pacientes às vezes estão em uso. A gente pegou mais de 50 pacientes em uso, 10 horas da manhã, na descida da rua projetada, em um beco,
que é utilizado por ele como se fosse uma cracolândia, onde eles compram e vendem drogas, né? E dessa gama de atendimentos, que não foi só para o usuário de droga, atendemos também a comunidade, fizemos testes de glicemia, levamos ações em saúde, mas conseguimos tirar 15 pessoas nesse dia dessa situação que ainda para internação. Para internação. Todas elas foram para internação na nossa unidade de acolhimento da Coab, que já estava com alguns leitos disponibilizados. Outros ficaram em abrigos da prefeitura, que a Sencas estava junto conosco, a Secretaria de Assistência Social, com o Busca Ativa, porque não temos condições de fazer esse trabalho mais sozinho. A gente está com uma grande mobilização de várias secretarias, de vários órgãos, no intuito de apoiar essas ações. Inclusive, estamos construindo agora, Imperatriz, semana passada foi o Fórum Estadual de Políticas sobre Drogas de Imperatriz, o seminário, onde vamos ter agora o estadual, ainda não está marcado a data, que é o Fórum Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, onde o Dr. Marcos Pacheco está à frente desse fórum, através da Secretaria de Articulação Política do Governo, onde vamos ter o Estado do Maranhão, pela primeira vez, políticas públicas de Estado sobre drogas. Não de governo, mas de Estado. Pois é, porque quando a gente pensa assim, esses locais que se transformaram em pontos de venda e de uso de drogas. Sim. Aí a gente pensa, não existe a ação do Estado dentro desses ambientes, não existe políticas públicas que de alguma forma possam coibir, porque se não é tão explícita como é essa situação de São Paulo, sim, que a gente vê e choca, ela existe. Mesmo sem estar chocando ali visualmente, ela existe. De alguma forma, o Estado chega até lá através de políticas públicas? Nós temos algumas políticas municipais, como o consultório na rua, que o consultório na rua é uma política da Secretaria de Saúde do município, onde vai consultórios itinerantes atender essas pessoas em situação de rua. Mas assim, vamos ser bem sinceros, né? Não chega. Essas pessoas, elas são desprovidas de qualquer contato com serviços de saúde ou serviços sociais. Elas vivem mesmo em situação de rua. Sem nenhum amparato do Estado. Só quando nós fazemos pontualmente essas operações, que já fizemos só esse ano 7, entre Centro Histórico, Praça Benedito Leite, Praça Deodoro, João Paulo, Anjo da Guarda. Né? Quando não se faz isso pontualmente, elas ficam lá realmente fora da visão da sociedade. Aí parece que não existe, Parece, né? Que não existe. Mas a gente vai fazer um rápido intervalinho, vamos voltar para continuar falando sobre esse trabalho de ajuda, posso dizer, de ajuda às pessoas que estão no uso de drogas. É só um minuto e a gente volta logo. Já voltamos aqui para o nosso segundo bloco de conversa sobre esse trabalho que está sendo realizado pelo CAPS e todos os outros órgãos que integram essa rede de proteção. Pois é, a gente estava falando nessa situação de que a política do Estado não chega, só chegam essas campanhas pontuais. Sim. A partir de agora, com a realização desse fórum, não é um fórum que vai ser realizado, pode-se ter a possibilidade de articulação dessas políticas para ser, que chegue até esse pessoal? É isso que a gente deseja, né? Que realmente as políticas, elas não fiquem políticas de governo, políticas dissociadas. Por exemplo, a gente vê um caso de São Paulo, vamos buscar aqui rapidamente essa situação que é mais, que choca a população, né? Para o Brasil inteiro, né? Ali é uma política de governo, por exemplo, o Dória está fazendo uma política que não é de Estado, isso não faz parte das premissas do Ministério da Saúde, recolher as pessoas, sair tirando da rua. Então, existem hoje projetos do Ministério da Saúde que têm que ser implementados, como consultórios na rua, mais números de CAPs que estão em processo de aluguel já de casa para que a gente possa implantar através da rede estadual, mas quem deveria fazer é a rede municipal. E assim, os interiores também têm que fazer os seus trabalhos dentro dos seus territórios. Inclusive agora o Estado está liberando R$2 milhões para 10 municípios de São Luís fortalecer seus CAPs, inclusive Raposa, Alcântara, Icatu, São José de Ribamar, para que eles não tenham que vir de lá para cá. Entendi. Então essas políticas públicas já existem. O que temos que ter de Estado é uma lei, é regulamentado para que sejam executadas. Se você tem a política, a sociedade civil, organizada ou não, ela pode cobrar. O que não pode cobrar é o que não existe. Então é importante que sim, que se faça essa política, mas é importante que a sociedade também vá às ruas, cobre dos políticos, cobre dos deputados, dos vereadores, que executem essas políticas que já têm em portaria e que infelizmente alguns gestores não vão à frente
na construção delas. Isso não choca os governantes, porque quando você vê o Dória em São Paulo tentando se livrar a todo custo de um problema muito visível, ele está tentando se livrar porque o problema está muito visível mesmo, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, quando a gente não vê, não choca muito, aí a coisa acaba ficando no papel. É verdade. O que acontece é o seguinte, o Dória, quando ele começou a fazer aquele trabalho, nós já fazíamos aqui há 7 anos, só que de maneira pontual e com a participação do usuário. Nós fazíamos recolhimento na rua, nós vamos hoje atender na rua, agora a gente não obriga ninguém a ir. E a gente consegue fazer a pessoa ir participar do atendimento e sair daquela situação. Lógico que não de maneira truculenta como tem sido feito lá. Eu já conversei com várias pessoas, inclusive colegas, médicos, sobre essa situação lá de São Paulo, e eles acreditam que aquilo ali está certo. Vejam bem, pessoas inclusive da área médica. O que acontece é que a sociedade ela não quer se deparar com aquilo no dia a dia. Ela quer esconder um local que se você comprar um sítio e jogar todo mundo dentro, a sociedade vai aplaudir. Só que não é assim, não vai funcionar. Se fosse tão simples, outros gestores já tinham feito. A política é de conversa, é de aproximação, é de retirada pontual. Cada pessoa daquela, quando a gente vai conversar com ela, ela tem uma história de vida. Não é a droga o problema dela. O problema dela é social, é econômico, é uma vulnerabilidade generalizada que ela tem, que ela precisa desse apoio. O apoio não é só dar um local para ela, é reestruturar a vida dela. Quer dizer, é como se fosse o uso da droga é uma consequência do que ela estava vivendo. Perfeito, isso, educação, né? sociedade. Então tem que ser curada essa causa aqui. Perfeito. E não uma consequência. Eu estive lendo, acho que foi na semana passada, numa revista qualquer aí, quer dizer, uma moça que começou a usar drogas para emagrecer. E como é possível? Eu já atendi no CAPS dependente? há 3 meses atrás, inclusive ela não é daqui, é da Bahia. Ela veio para São Luís por um relacionamento com uma outra pessoa homoafetiva, inclusive. E ela se achava muito gorda e começou a usar o crack. Porque disseram para ela que o crack tirava o apetite e se viciou no crack. Hoje ela está destruída com o crack. Já entrou várias vezes. Ficou magra, com certeza, né? Ficou bem magra, mas também muito debilitada fisicamente e psicologicamente. Quer dizer, aí você, ao invés de ter um problema, que no caso seria a gordura, que está atrapalhando a vida dela, tem 2 problemas agora. 2 problemas. Daí a importância desses momentos aqui para a gente explicar para a sociedade que esse não é o caminho, né? O caminho a gente realmente tem que fazer um esforço para emagrecer, fazer dieta, fazer atividade física e não buscar em substâncias. Quer dizer, aí o problema da moça não seria cuidar da droga, que seria cuidar da cabeça dela para encontrar outra forma de emagrecer e não a coisa mais imediata que seria o uso do crack, mais ou menos, né? Aqui a gente pode dizer também, aqui em São Luís, por exemplo, que o maior problema é o crack? Sim, hoje em termos de saúde pública, lógico que o álcool, para o mundo, ele é um grande problema. Se você for fazer um estudo histórico, o álcool ele é a droga que mais causa problemas diretamente e indiretamente. Acidente de trânsito, violência familiar, absteísmo ao trabalho, licenças médicas, o álcool está imperando. Mas em termos de agressão à saúde pública e à sociedade, o crack ele impera. É mais fácil de chegar, é mais fácil de comprar, é mais barato, é mais bem distribuído? O que é? Eu digo que o crack, para cocaína, porque o crack é cocaína, só que é bem mais barata, bem menos refinada. É um restinho da cocaína, né? É a pasta base. A pasta base. Antes do refinamento, vamos dizer que é o ouro bruto. Não é o ouro lapidado, o ouro polido. Por isso mais grave. Por isso mais grave, porque ele é barato. E ele tem um poder. Mais forte. E mais forte porque como ele é fumado, ele não é inalado através das vias aéreas superiores, ele vai direto, quer dizer, do nariz, ele vai direto dos alvéolos pulmonares para o cérebro, ele tem um poder de dependência que vai gerar em torno de 10 a 11 segundos para que a pessoa sinta os efeitos dela no sistema nervoso central. Então o poder dela de persuasão para o sistema nervoso central e o baixo custo, ele é muito rentável para o tráfico. Então o tráfico ganha muito dinheiro com o crack. É uma droga de fácil acessibilidade à população e de baixo custo. Quer dizer, para a população vale o preço baixo e para o traficante vale o poder mais imediato de dependência. Porque é interessante a gente colocar que o traficante ele é um negociante, ele é um comerciante. Então, por exemplo, o crack no João Paulo é R$3 a pedra. A pedra. Mas se você for no Renascença, perto do Selma, é R$7. Se você for na Coama, é R$5. São R$5. Quer dizer, o preço vai variando de acordo com a região que ele é vendido. Com a região ele que não ele é tem vendido. Um preço específico, não. E ainda tem mais o seguinte, se ele tiver uma grande quantidade de crack circulando dentro de São Luís, se não tiver tido apreensões grandes, o preço pode variar.
Porque a oferta, aí volta a Karl Marx, né? Muita oferta, muita procura, baixa o preço. Pouca oferta, procura mantém, aumenta o preço para poder valorizar o produto. É o comércio. É o comércio tranquilamente como qualquer outro. Que é esse o ponto que a gente tem que chegar, que é o combate ao tráfico. Ok, nós vamos fazer de novo um intervalinho, mas a gente volta para continuar conversando. É só um minuto. Estamos de volta agora já ao nosso último bloco de conversa aqui sobre esse trabalho de combate às drogas aqui. Vamos falar agora dessa história que me interessou, essa distribuição. Por exemplo, os traficantes, quem são eles aqui em São Luís? São grandes traficantes, tem rede montada. Como é que vocês veem esse processo de, vamos dizer, de atendimento aos usuários? Quer dizer, no abastecimento da droga que eu estou falando. Para você ver como é importante. A gente que trabalha com tratamento, a gente não pode esquecer de como é que surge o usuário. A ponta inicial. A ponta inicial. Então, eu me debruço muito sobre esses estudos aí de como é que funciona a parte social, a parte de tráfico. O que acontece? O tráfico de drogas, quando ele foi combatido nos Estados Unidos, foi o grande salto que a política norte-americana de combate às drogas teve. Que hoje as pessoas acham que foi tirando da rua, foi higienizando. Não foi. A política americana, ela combateu o tráfico, o narcotráfico, combatendo os dois países que são os maiores produtores de drogas e cocaína. Quais são? Bolívia e Colômbia. Ponto. Proibiu as fronteiras ali, fechou os Estados Unidos, conseguiu diminuir em números absurdos o consumo de cocaína nos Estados Unidos. E no Brasil esse número vem na contramão, vem crescendo. É o único país que vem crescendo o consumo de cocaína em relação aos outros. Todos os outros diminuíram muito em 10 anos o consumo. O Brasil cresceu, principalmente com o crack. Então, como é que funciona? Essas fronteiras são muito fáceis de ser rompidas. A gente tem um país imenso. Um país imenso. Essa droga, ela não é produzida no Maranhão, ela vem de outros estados. E elas são jogadas aqui por apenas pessoas bem frágeis dentro desse elo do tráfico de drogas. E ficam na mão de pessoas dentro de bairros que são usuárias e que são responsáveis pela distribuição. Vamos dizer que são aviões dos narcotraficantes. Quer dizer, mas são os próprios usuários que vão se encarregando de fazer essa distribuição pela cidade, pelos territórios. Isso. Eles dividem territórios, Cidade Operária, Barreto, Coama, todas essas regiões de Vinéia, Sol e Mar, elas têm pontos de distribuição, de venda. Renascença, aí vai de acordo com o nível social de cada pessoa. E o que acontece? Quando se prende uma pessoa dessa, que também é uma usuária de drogas, outra absolutamente atende aquela necessidade. Quem? Um filho, a mulher. Quer dizer, é um negócio de família, vamos dizer assim. É um negócio de família. É uma geração de renda para aquela família. Perfeitamente. Então não adianta nem prender o traficante, aquele pequeno traficante que está ali vivendo daquele negócio, até para subsistir o seu uso, que vai outra pessoa da própria família assumir. Ou então um outro traficante rival vai assumir aquele ponto. É mais ou menos assim, se eu não vender, eu não vou ter dinheiro. Perfeitamente. Aí eu não tenho outro emprego, eu vou fazer isso. O meu pai foi preso, eu tomo conta. Perfeitamente. Se eu for preso, alguém vai tomar conta. Alguém vai tomar conta, porque precisa da renda. E se não tiver políticas que também ajudem essa família a sair daquela situação, também você não vai conseguir reverter essa situação. Doutor Marcelo, se a gente for olhando, é assim, um círculo que vai nesse caso é vicioso mesmo, porque é de vício, né? Vício, justamente, é verdade. Bem vicioso, né? Porque você vai pegando uma ponta, ela está presa em outra. Isso. Quando vocês pegam o usuário, ele está preso num problema social, você pega esse problema social, ele está preso em outra coisa. Assim, vocês vão... Cada vez que chegam num ponto, não é o começo nem o fim, vocês vão ter sempre um outro pedaço a tratar? É essa complexidade que é as drogas no Brasil, que não é a legalização, que não é o combate ao usuário, o combate ao tráfico. Eu acho que o grande mecanismo que você vai conseguir enfrentar esse problema é quando você realmente tiver vontade e empenho de fechar as fronteiras do Brasil a esses dois países. 99% das drogas são produzidas nesses países. É fácil. Fazer a mesma coisa que os outros países já fizeram. Quer dizer, é pegar uma experiência que deu certo em algum lugar e trazer para cá para ver se dá certo para a gente também. É a política de combate ao narcotráfico. Isso já inclusive está incluso no plano do crack É Possível Vencer desde 2011, que é o cuidado da saúde, a prevenção todos nós estamos fazendo.
inclusive você está fazendo como jornalista, eu faço, o educador faz. Isso. Agora, a política de combate ao narcotráfico é a polícia. Não tem como ser feito, tem que ser feito com uma política de combate ao narcotráfico. Quer dizer, não adianta a gente falar tanto aqui se for fácil conseguir lá fora. Claro, o próprio paciente, quando ele chega para mim no grupo, ele diz, doutor, eu fico aqui no CAPS tudo bem, eu passo 30 dias internado tudo bem, mas quando eu volto lá para a Liberdade, o meu vizinho da frente vende, o meu vizinho outro da frente também vende. Aí é difícil, né? Aí Quem já está fragilizado completamente, mesmo passando por um tratamento, você volta frágil. Ninguém volta forte depois de um tratamento de 30 dias. Eu gosto de brincar o seguinte, imagine você com uma droga super potente que toma conta do seu cérebro, faz uma marca lá, e você olha ela todo dia na sua frente. Mas é verdade. Vai para uma churrascaria com fome e pede para aquela picanha e você posta no seu prato. É difícil. É verdade. Fica numa dieta e vê a comida passando na sua frente. E vê um café da manhã desse aqui. É difícil não pegar o pão de queijo. É verdade. Agora, isso eu sofro, viu, para não pegar esse pão de queijo. Agora, imagine um dependente de crack. A gente está brincando aqui, mas a gente está só fazendo a comparação de uma coisa com outra, que são coisas sérias, que é coisa séria, muito séria, a gente está brincando aqui com comida, mas é uma coisa muito séria, né? Mas guarda praticamente os mesmos princípios. Pronto, é por isso, porque é o mesmo princípio. A saciedade que esse pão de queijo vai me dar no cérebro é a mesma saciedade que o crack vai me dar, só que o crack vai me dar, vamos dizer, 1000 vezes mais prazer do que comer esse pão de queijo. E esse pãozinho de queijo não vai me fazer o mal que o crack vai me fazer. A não ser que coma muito, né? Aí vai engordar. Se a gente comer esse bicho aqui todinho. Vai dar diabetes, hipertensão. Vai fazer, mas a gente pode tratar de uma forma mais tranquila. Sem sombra de dúvida. E é isso que a gente está tentando fazer, né? Tratar de uma forma tranquila. Se eu perguntasse assim para o senhor, aqui em São Luís, existe um ponto em que vocês dizem, esse ponto aqui é o que precisa mais atenção? Ou não existe isso, todo mundo precisa de muita atenção? Eu acho que o centro histórico da cidade, o centro de forma geral, ele precisa de um cuidado especial. Tanto que a gente está fazendo nossas ações mais voltadas no centro. É uma área muito bonita de São Luís, é uma área que tem concentrado muitos usuários, principalmente aquela região da Rua da Palma, a nossa Praça Deodoro, está um grande número de usuários ali em frente ao Banco do Brasil, que eles passam a noite. A gente fez umas 2 ações lá, conseguimos bons resultados. A gente pretende voltar lá em julho, fazendo uma nova ação lá, montar uma tenda, levar de novo profissionais de saúde para tentar convencer aquelas pessoas a sair. Mas assim, né, realmente não tem um local que eu possa dizer como São Paulo, uma Cracolândia grande, com 3 mil pessoas, não existe isso. Mas existem pontos onde as pessoas estão ali circulando, elas não ficam paradas, elas vão e voltam. Nós temos mais de 3 mil, mas eles estão espalhados por todos os pontos. Bem mais, a gente tem só no CAPS eu tenho aberto, eu tenho em termos de prontuários mais de 10 mil prontuários. Só esse ano foram mais de 3 mil atendimentos e é só um CAPS. Nós temos um outro CAPS municipal e temos a demanda reprimida, que não chega nem aqui nem lá, que fica na rua. Eu somos uns 10 a 11 mil. O que me impressiona é que toda vez que a gente conversa, o senhor vem sempre aqui, graças a Deus, conversar comigo, tem sempre tanta coisa para se falar a respeito disso que a gente fica pensando, será que os assuntos não esgotam nunca? Porque a gente está sempre falando de alguma coisa que a gente não falou no programa anterior. Essa distribuição, esse processo de distribuição, facilidade, as fronteiras, como é que esse pessoal sai da rua. Aí a gente fica pensando, as políticas públicas elas estão demorando para chegar, podem chegar muito tarde. Pode, mas assim, tem uma política que a gente pode fazer. Essa eu vou aproveitar esse momento, acho que eu nunca falei sobre isso, a política de casa. Eu acho que eu, como pai, eu tenho filho, eu tenho condições de fazer essa política de prevenção na minha casa. Eu acho que os pais têm que cuidar melhor dos seus filhos. Tem que pelo menos almoçar um dia, ter uma refeição com seu filho, ou café da manhã, um almoço, um jantar, acompanhar seu filho na escola. Família junto. Família junto, ver com quem seus filhos estão andando, ver aonde ele está andando. Ver o comportamento dele, tentar influenciá-lo aí para alguma igreja, religião, acompanhar você, seja ela qual for, evangélica, católica, tentar fazer um direcionamento religioso para controlar mais a questão de comportamental desse adolescente, desse jovem. O que a gente observa na nossa prática é que boa parte desses usuários hoje, com 30, 40, 50 anos de uso de drogas, começou com 12 anos. A idade de entrada hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, nas drogas, está entre 12 e 13 anos. Meu Deus, crianças então, praticamente. São crianças, são pré-adolescentes que não foram cuidados pelas suas famílias. Então vamos ter um olhar mais próximo dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, de quem a gente ama, até do nosso lado, que a gente possa ajudar, para que evite chegar nessa situação. Acho que a prevenção
vai ser o combate ao tráfico, ao narcotráfico, e a prevenção é o grande caminho para que a gente tenha daqui a longo prazo uma melhora nesse processo. Então, a primeira política seria a política familiar. O Estado entra quando a família falta, mais ou menos nesse caso. Perfeito. E outra política que o Estado tem um grande problema, por exemplo, quando o paciente começa a se tratar, a família também não quer acompanhar. Que é um outro problema. A família, ela quer entregar o problema ao Estado. É isso, a gente quer alguém que cuide do problema da gente, Cuide sabe? do O filho problema. deu problema, não é mais problema meu, não é mais, é problema do Estado. Ele começou a usar droga, o Estado toma conta, eu não preciso mais acompanhar, né? Mas se a gente cuidar cedinho, a gente lembra que a gente ainda tem filho pequeno, que a gente está sempre falando disso aqui, mas não basta falar, a gente tem que fazer todos os dias, a gente tem que juntar filho, a gente tem que ficar juntos, família é para isso, né? É para isso que a gente monta uma família, né? Para tomar conta de filhos. E filhos é isso aí, dá trabalho, mas a gente tem que cuidar mesmo, não tem jeito não. Se a gente não cuidar, alguém vai cuidar pela gente, ou alguém pode nem cuidar pela gente, é mais ou menos isso. Mas, doutor Marcelo, a gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre isso. Tem que voltar mais vezes sempre. A gente está disponível. Muito obrigado mesmo por essa conversa toda. Eu que agradeço esse momento, eu acho que é importante a sociedade estar ouvindo, estar avaliando, né? E estar revendo, até fazendo uma reflexão. Uma reflexão, é verdade. E como é que está a sua vida, né? Não deixar só a culpa do Estado, a culpa do outro, Isso. não. A culpa também é nossa. Se a gente pegar cada um pedacinho da culpa, a gente até pode resolver o problema. Todos juntos somos mais fortes. Hashtag, né? Hashtag. É verdade. Bom dia, muito obrigada. Obrigado. E você já sabe que tudo isso que a gente conversa aqui no programa fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br. E você sabe também que pode nos seguir pelas nossas redes sociais, que está tudo lá registradinho para você. E todos os dias eu vou esperar você aqui a partir das 8h30 da manhã, sem falta.